Não se esqueça, comenta o que você achou, curte e já se inscreve. Se inscreve e ativa o sininho. Por quê? Toda terça-feira, novo vídeo. O vídeo só passa uma semana disponível no YouTube. Para você não se esquecer de assistir, ativa a notificação. Fala aí, galera, estamos aqui para mais um dia, decifrando, simplificando, traduzindo o Código de Processo Civil, e hoje vamos ingressar no assunto de intervenções de terceiros, Nós temos 5 intervenções de terceiros do Código de Processo Civil. Nós vamos, tentar diferenciar aquelas 3 que mais causam confusão em horas de prova, que é a assistência, denunciação da lide e também, o chamamento ao processo. Além dessas 3, temos também o incidente de desconsideração da personalidade jurídica e, por fim, o amigo da corte. Então, bota aí na tela, começando com assistência, artigo 119 a 124, Vamos começar com 119 e 120, de forma bem simples, Pendendo causa entre 2 ou mais pessoas, o terceiro juridicamente interessado em que a sentença seja favorável a uma delas poderá intervir no processo para assisti-la. Então, eu quero que você anote aí, a primeira grande diferença da assistência. O terceiro que vai intervir no processo, ele voluntariamente toma a atitude de ingressar, ele vai intervir, ele não é trazido para o processo pelas partes, certo? Então, na assistência, o terceiro entra porque quer, não é arrastado para o processo. E veja, ele entra para ajudar alguém porque tem um vínculo jurídico com uma das partes, certo? A assistência, parágrafo único, será admitida em qualquer procedimento, em todos os graus de jurisdição. Então, o que isso quer dizer? A qualquer momento, o assistente pode ingressar recebendo o processo do jeito que está. Se não houver impugnação no prazo de 15 dias, o pedido de assistência será deferido, salvo se for caso de rejeição liminar. O que isso quer dizer? O assistente ele pede para entrar e as partes têm 15 dias para falar alguma coisa se são contrárias à entrada desse assistente. Se o juiz perceber que ele não tem vínculo jurídico de nenhuma forma com as partes, aí ele pode, sim, ele pode o quê? Rejeitar de forma liminar, sem nem ouvir as partes. Tá certo? Se qualquer parte alegar que falta ao requerente de interesse jurídico para intervir, aí sim o juiz vai decidir isso, decisão que a gente vai ver lá na frente, que pode ser recorrida por agravo do instrumento, certo? Então, temos 2 tipos de assistência. A assistência simples, em que o assistente é um mero auxiliar das partes, ele é vinculado às partes, e o assistente litisconsocial, que entra de fato como parte processual. Então, artigo 121 a 123, o assistente simples atuará como auxiliar da parte principal, exercerá os mesmos poderes e se sujeitará aos mesmos ônus processuais que o assistido, aquele que ele está ajudando. Sendo revel ou de qualquer modo omisso o assistido, aí sim o assistente ele substitui o assistido. Então, como assim, Alan? Veja, se aquela parte que está sendo ajudada pelo assistente simples, se aquela parte não fizer algo ou deixar de fazer algo, for omissa, aí o assistente pode chegar lá e cumprir o papel dela, no lugar dela. Está substituindo. Não contestou, a gente vai lá e pode apresentar uma defesa. Entenderam mais ou menos? Só que se o assistido, a parte principal, fizer, ele fica como parte e o assistente na assistência simples apenas vai auxiliar quando ele é cabível. Alan, não estou visualizando bem isso aí. Isso acontece quando as partes têm um vínculo jurídico, certo? E o assistente tem um vínculo só com a parte. Então, imagine que o autor emprestou, alugou para o réu uma casa. E aí o réu alugou, sublocou essa causa por assistente. Veja só, o autor aluga a casa para A, alugou a casa para B, que sublocou para C. Só que B não pagou o aluguel para A. O que aconteceu? A vem pedir a remoção de B da casa e a devolução da sua casa. Por quê? Meu amigo, você não está pagando aluguel. Você não está pagando aluguel. Saia.
Só que se B sair, quem vai sair também C. Porque se B não tem mais direito, como é que ele vai passar o direito para C? De ficar na casa. Então, a ação de despejo é entre A versus B e C pode pedir para entrar como assistente de B para tentar segurar as pontas de B ali, porque ele não é prejudicado. Então, ele tem um interesse jurídico na causa, certo? É um assistente simples. O interesse dele é só com quem ele vai ajudar. A diferença para a assistência litisconsorcial é que na litisconsorcial, que a gente vai ver mais à frente, o interesse do assistente, então C entra para ajudar B, mas o vínculo jurídico dele é diretamente com a parte contrária. Aí a gente tem um exemplo, por exemplo, de dívida solidária, quando o credor cobra só um devedor solidário e ele pode cobrar tudo, porque a dívida é solidária, e aí ele que faz parte da dívida solidária também é um devedor, ele entra para ajudar o co-devedor dele, certo? Só que ele entra com vínculo de parte, porque o vínculo dele é o mesmo que o vínculo de B. Então, aí está a diferença da assistência litisconsorcial quando o assistente é uma parte e a assistência simples quando ele é só um auxiliar. A gente está aqui estudando assistência simples, né? Então, ó, o assistente simples, a assistência simples, no artigo 122, não obsta que a parte principal reconheça a procedência do pedido. A parte principal, quando for simples, pode reconhecer o pedido, pode dizer, não, ele está certo, tal, beleza. Desiste da ação, renuncia ao direito, né? Transitada em julgado a sentença no processo em que interveio o assistente, ele não poderá, o assistente não poderá, em processo posterior, discutir a justiça da ação, discutir se a ação está certa ou errada, rediscutir o direito, salvo se provar que, pelo estado em que recebeu o processo, ou pelas declarações e pelos atos do assistido, foi impedido de produzir provas que poderiam influir, mudar o resultado da sentença, ou se desconhecia a existência de alegações ou provas dos quais o assistido, por dolo ou culpa, não se valeu. Então, ele entra para ajudar B como assistente simples, só que B tinha provas e documentos e B deixou de usar de propósito. Aí ele pode sim, né, se valer, tentar rediscutir essa ação no que recai no interesse jurídico dele. Tá certo? Então, essa foi aqui a assistência simples. Vocês estão vendo aí o assistente litisconsorcial, artigo 124. Considera-se litisconsorte, a gente viu o litisconsórcio na terça-feira passada, da parte principal, o assistente sempre que a sentença influir na relação jurídica entre ele e o adversário do assistido. Então, a relação jurídica é entre eles dois, entre o assistido e o adversário, entre o assistente e o adversário do assistido. Entre o assistente e o adversário, a relação jurídica direta. Esse aqui é litisconsorcial. Tá certo? Entramos agora na segunda intervenção do terceiro, denunciação à lide. Veja, na denunciação à lide, no chamamento do processo, o terceiro é trazido ao processo pelas partes. Ó. Denunciação, ele é o quê? Denunciado pelas partes. Então, é admissível a denunciação da lide promovida por qualquer das partes, certo? Tanto autor como réu, ao alienante imediato no processo relativo a coisa cujo domínio foi transferido ao denunciante, a fim de que possa exercer os direitos que da evicção lhe resultam. Alan, não estou conseguindo entender, tenha calma. A outra hipótese, aquele que estiver obrigado por lei ou por contrato a indenizar em ação regressiva o prejuízo de quem foi vencido no processo. Nós temos no artigo 125 as hipóteses que você pode pedir a denunciação da lide. Alan, quando eu posso pedir? Quando for cabível, denunciação da lide tem tudo a ver com ação regressiva. Então, quando vier uma questão sobre ação regressiva, aí você já pedir hipótese de intervenção do terceiro, você já se linka a denunciação à lide. Por quê? Na hipótese 2, nós temos aquele caso emblemático do seguro. O seguro é obrigado, por contrato, a indenizar em ação regressiva quem foi vencido no processo. Né? Você bate o carro, você está errado, mas você tem um seguro. A pessoa entra com ação contra você que bateu no carro e você traz o seguro de forma regressiva, porque se você for condenado a pagar algo, o seguro vai e paga por você. Alan, e na primeira hipótese? A primeira hipótese é evicção, né? É quando
você há transferência sucessiva de bens e, por uma decisão, determinação judicial, o bem volta, muda a propriedade. Alguém recupera a propriedade desse bem e outra pessoa, ela perde o bem. Alan, não estou conseguindo visualizar. Preste atenção. Imagina aqui no nosso exemplo, ó, que A vendeu um carro para B e, posteriormente, o que foi que B fez? Vendeu um carro para C. B vende o carro para C, que depois vende o carro para D. Certo? D pagou o carro para C, C pagou o carro para B, B não pagou o carro para A. Aí A quer retomar sua propriedade do bem, já que ele não teve o quê? A contrapartida financeira. Só que esse carro já está em D. Então, por uma determinação judicial, o bem sai de D e vai para A. Aí o que D pode fazer, ou A pode fazer, o quê? Denunciar ali de B. Então, D vai denunciar ali de C, ou A pode denunciar ali de B, porque se D for efetivamente condenado a perder o bem, em ação regressiva, ele é restituído o dinheiro que ele pagou. Certo? Então, essa é a ideia da denunciação da lide, sempre que tiver vinculado à ação regressiva, tá certo? O direito regressivo poderá ser exercido por ação autônoma. Então, se a parte autora não fizer na inicial e a parte de ré não fizer na contestação, nós podemos ter uma ação autônoma. Você não perde o direito da ação regressiva se não promover a denunciação à lide, certo? É admissível apenas uma única denunciação sucessiva. O quê? Imagine que D denuncia C e C denuncia B. Ok, uma denunciação sucessiva. Agora, imagine que tem outra pessoa aqui. B poderia denunciar essa outra pessoa antes de chegar a A? Não, porque só pode uma denunciação sucessiva. Tá certo? Alan, e se tiver e a cadeia de pessoas vendidas for maior? Aí faz a única denunciação sucessiva e depois, com a ação por fora, a ação regressiva autônoma. Certo? A situação do denunciado será requerida na petição inicial, se o denunciante for autor, ou na contestação, se for réu. Foi isso que a gente visualizou. Tá certo? Feita a denunciação pelo autor, o denunciado poderá assumir a posição de desconsorte do denunciante e acrescentar novos argumentos à petição inicial. Então, quando o autor faz a denunciação à lide, certo? O denunciado ele pode acrescentar mais argumentos. Se a denunciação for feita pelo réu, aí o denunciado poderá contestar o pedido do autor. Se o denunciado for revel, o denunciante, que é aquele pessoa que trouxe, poderá deixar de prosseguir com sua defesa e restringir a já procurar o denunciado na ação regressiva, certo? Se o denunciado confessar, disser, não, eu realmente tenho culpa nisso, aí o denunciante pode prosseguir com sua defesa, ou se quiser aderir a esse reconhecimento, ó, e pedir apenas a procedência da ação de regresso, tá certo? Pessoal, isso aqui é tranquilo. Artigo 126, a citação do denunciado será requerida na petição inicial se o denunciante for autor ou na contestação se o denunciante for réu. A gente viu isso e o prazo aí do artigo 131 é o prazo de 30 dias, tá certo? Se o denunciante for vencido na ação principal, o juiz passará ao julgamento da denunciação da lide. Então, ele vai ver se há, de fato, um vínculo dessa denunciação que deverá prosseguir e condenar quem foi denunciado. Se o denunciante for vencedor, a ação de denunciação não terá seu pedido examinado, sem prejuízo da condenação do denunciante ao pagamento das verbas de sucumbência em favor do denunciado. Tá certo? O que isso quer dizer? O denunciante, ele diz, rapaz, eu estou sendo culpado aqui. Eu bati no carro. Os caras estão dizendo que eu vou pagar, mas eu não bati nesse carro. Estão dizendo que eu bati, mas não bati. Mas eu vou trazer o meu seguro. Então, o que acontece? Eu venci. Então, no caput do artigo 129 eu bati no carro e eu perdi. Então, o que acontece? Eu perdi, eu fui condenado, então vou trazer, o juiz vai analisar se há esse vínculo contratual com o denunciado para ele responder por mim de forma regressiva. Agora, se a ação foi
proposta contra mim, eu trouxe a outra pessoa como denunciado, mas eu ganhei. Que aí é a hipótese do parágrafo único. Né? Se eu ganhei, eu não tenho que pagar nada. Mas eu trouxe o sujeito aqui, pelo braço. E aí o que acontece? Aí eu vou pagar as custas e as verbas de sucumbência relativas ao fato de eu ter trazido ele. Né? Porque ele não teve para que vir. Certo? Então, denunciação da lei, tranquilo também. Chamamento ao processo, pessoal. Se a assistência é o terceiro querendo entrar, denunciação, ação regressiva, aí chamamento ao processo, eu lembro de quê? Fiança e dívida solidária. Se na questão trouxer a hipótese de fiança, afiançado, né? Dívida solidária, né? Quando a questão fala, uma dívida solidária, cobrou um devedor solidário só. Como é que eu faço para trazer o outro devedor solidário para o processo? Né? Aí o que é que eu faço? Chamamento ao processo. É admissível o chamamento ao processo requerido pelo réu, não pelo autor, sempre pelo réu, do afiançado na ação em que o fiador for réu. Então, a ação é proposta diretamente contra o fiador, certo? Há um benefício de ordem lá, em que tem que ser cobrado primeiro o afiançado. Aí o fiador chama o afiançado ao processo para ele responder. Se ele não tiver como pagar, aí vai para o fiador. Dos demais fiadores, então, tem vários fiadores lá que podem ser corresponsáveis. Só trouxe um ou trouxe dois. Aí chama o resto. Ou na dívida solidária, quando o credor exigir de um ou de alguns o pagamento da dívida. Alan, no primeiro exemplo de assistência, você trouxe um exemplo de dívida solidária. Estou confuso, mas veja, olha a diferença. No primeiro exemplo, o que foi o devedor solidário, ele pede para entrar como assistente, então ele vai. Nesse caso aqui, é o réu que chama. Olha a diferença. Então, chama, né? Chama na bota. Chamamento ao processo, né? Certo? A citação daqueles que devem figurar no desconsórcio passivo será requerida pelo réu na contestação e promovida no prazo de 30 dias. Foi inclusive o que a gente falou nos últimos artigos lá da denunciação. E a sentença de procedência vai lá como título executivo em favor do réu, que satisfizer a dívida, a fim de que possa exigir-la por inteiro do devedor principal. Então, o réu, né, é cobrado, ao que ele pode fazer, já pode utilizar dessa sentença que ele recebeu para cobrar o que ele está trazendo como forma principal, ou o devedor principal, ou de cada um dos codevedores da sua quarta na proporção que lhes tocar. Então, o que vai acontecer? Eu sou o fiador, a ação é contra mim, eu trago aqui, né, os outros fiadores, então eu sou condenado, mas os outros fiadores estão no processo já, no lugar de eu pagar sozinho aqui, eu posso pagar sozinho e já usar esse valor para pedir dos outros, né, pedir a restituição dos outros, ou a gente pode já todo mundo pagar para facilitar, né, valendo-se do princípio da cooperação processual lá no artigo 6º do Código de Processo Civil. Então, esses foram as primeiras 3 hipóteses, 3 exemplos, né, de 3 espécies de intervenção de terceiro que mais confundem. Lembre-se, a assistência do terceiro pede para entrar, né, na denunciação, nós temos aquela hipótese de ação regressiva, nós estamos falando de ação regressiva, e no chamamento ao processo, fiança ou dívida solidária, no caso da denunciação e chamamento ao processo, o terceiro é trazido pelas partes ao processo, tá certo? Então, foi esse o assunto de hoje. Próxima aula, próxima semana, nós vamos ver o quê? Continuação de intervenção de terceiros e vamos enfrentar algumas questões sobre esse assunto para você ver como ele tem caído, tá certo? Fique com Deus e até a próxima! E aí, galera, o que é que vocês acharam? Muito bem, ative o sininho aí, né? Se inscreve para você receber a notificação do vídeo. Lembrando que o vídeo passa uma semana só, você não pode perder, né? São aulas importantíssimas. Clica no gostei e vem com a gente, próxima semana tem mais.